Bom, acho que todo mundo consegue me ouvir. Todo mundo consegue me ouvir, eu acho. Cássia Lobato. Seja bem-vindo, Cássia. Seja bem-vinda, na verdade. Vamos só esperar nosso participante entrar para a gente poder iniciar. Ok, Samir entrou. Aê, E aí, meu amigo? fala meu Beleza? amigo, boa noite. Beleza? Tudo bem? Tudo certo, graças a Deus. E por aí, tudo bem? Tudo bem, tudo indo. Certeza, né? Bom, é, antes da gente iniciar, eu quero agradecer, né, todo mundo que está entrando aí, participando da nossa live. A Lúcia, a Cássia, né? Outras pessoas também já entraram. Bentes, Stephanie, Anjos, Lívia. Ou seja, já temos várias pessoas aí participando. Eu quero agradecer a participação dessas pessoas e agradecer também a sua participação, né, por ter aceitado aí o convite para participar da nossa live. Ter, certamente vai poder contribuir muito, né, com aquilo que você conhece, aquilo que você já sabe e a sua expertise, né, dentro do diagnóstico molecular, do uso das ferramentas moleculares de diagnóstico aí para algumas doenças infecciosas e agora mais o Covid, né, que é a doença do momento agora, que é a doença que está na mídia, né, que está na moda agora, vamos dizer assim, entre aspas, né? Tá, tá na moda agora. É a Com moda é essa certeza, agora. com certeza, tudo é o Covid. Então, é, à medida que o pessoal for entrando, a gente vai repetindo, mas Uhum. eu vou fazer uma breve, vou fazer aqui uma breve introdução, né? A nossa live hoje vai falar sobre o diagnóstico molecular da COVID-19, né? Que é um tema que tem gerado muitas dúvidas, muita discussão a respeito de como ele é feito, como é a coleta, qual é o tipo de material que é utilizado. Então, muita coisa se tem falado, né, que tem sido veiculado aí pelo WhatsApp, pelas mídias sociais de uma maneira geral, a respeito desse diagnóstico, como ele é feito, qual é o tempo necessário para que ele seja feito. Então, muita coisa tem sido falada, né, mas, de fato, são muitas informações que, às vezes, elas acabam sendo desencontradas. E isso gera, de certo modo, uma dificuldade na população, de uma maneira geral, e até mesmo para nós, profissionais da área de saúde, né, de entender o que de fato é feito, que tipo de teste é feito, que tipo de metodologia é utilizada, que tipo de material também qual é o material ideal, qual é o material de que forma esse material ele deve chegar ao laboratório. Então, são muitas perguntas, né, que acho que o intuito da nossa live hoje, a temática que nós estamos abordando, né, que nós vamos abordar, na verdade, é justamente no intuito de é, é, mitigar, digamos assim, essas dúvidas, né, e fazer com que as pessoas que assistam saiam daqui com informações verdadeiras, fidedignas e que elas possam repassar adiante, né, que depois vão ser repassadas adiante, assim, propagar, digamos assim, a informação do bem, a informação real e verdadeira. Né? Então, desde já eu agradeço, né, aí mais uma vez o convite e a palavra é sua agora. Fique à vontade, a gente vai. Quem tiver dúvidas pode ir publicando as suas dúvidas aí, os seus comentários, que à medida que a gente for vendo e dentro da dinâmica aí a gente vai
respondendo, vai falando com vocês aí as dúvidas que surgirem, tá bom? Mas no final a gente vai abrir um parênteses para a gente responder essas dúvidas, os questionamentos que vocês tiverem, tá bom? Então, Samir, o palco é seu, pode mandar ver. Não é bem assim, mas tudo bem. Bom, primeiro eu queria agradecer ao convite, né? É sempre importante falar um pouquinho aí sobre o diagnóstico, que é uma dúvida bem frequente, assim, né? É frequente por vários motivos. Eu sempre digo assim, o primeiro motivo é que apesar da área molecular já ser uma coisa muito utilizada, enfim, para vários vírus, principalmente, ainda é novo, principalmente para quem está na bancada da análises clínicas. Então, tem várias coisas que as pessoas sempre têm dúvida, né? Então, nesses anos aí de treinamento, dando tanto treinamento para tanta gente, de tanta coisa, a gente foi sempre vendo as dúvidas que às vezes são iguais. E outras dúvidas em relação à situação atual, né? A situação do SARS-CoV-2, né? Que é o agente da Covid, é que ao longo desse tempo, desse curto espaço de tempo, né, a gente está falando sobre um pouco mais de 6 meses, aí, 6, 7 meses, né? A gente está vendo uma mudança muito grande em vários aspectos. O diagnóstico não deixa de ser um pouco diferente, um pouco igual a esse modelo, né? Vai se tornando diferente ao longo do tempo. Então, antes de falar um pouquinho, né, sobre o diagnóstico, tentar explicar um pouquinho sobre o vírus aí, que era aquilo que a gente estava conversando para que as pessoas um pouco entendam, né? Então, o vírus ele é um vírus de RNA, né? Ele tem um capsídeo lá, que é uma camada lipoproteica dele, e ele tem dentro do genoma dele, né, que é um genoma de RNA, um genoma relativamente pequeno, ele possui um nucleocapsídeo, que é, na verdade, o foco da tentativa de, vamos dizer assim, de detecção. Então, o teste mais importante para a biologia molecular, ele, na verdade, todos os testes de biologia molecular, eles são baseados no genoma viral, né? No nosso caso, como um genoma de RNA, no vírus de RNA, mas se fosse um vírus de DNA, um vírus de DNA e assim sucessivamente. Então, aí muitos, né, que são biomédicos, biólogos, enfim, farmacêuticos, que têm mais contato com biologia molecular, e os que não têm tanto, o grande problema é você encontrar uma área, aí já começa o primeiro problema, né? É você encontrar uma área que ela não seja uma área que se modifique muito ao longo de um determinado tempo, para que se torne um teste viável e um teste confiável. Então, esse é o primeiro ponto. E para vírus de RNA, eu sempre brinco assim, que às vezes é tipo atirar no escuro, porque você, claro, por dentro do seu genoma, né, do seu conhecimento, você tem áreas que são mais viáveis e menos viáveis, né, que a gente chama de mutações lá. Então, tem algumas coisas aí que elas meio que se confundem, mas que são importantes. A primeira é tentar entender uma coisa que as pessoas não gostam muito, mas é importante, que é o que a gente chama de evolução viral. Tentar entender que o vírus, ao longo do tempo, mesmo que um tempo pequeno, ele vai se modificando. E isso é da natureza do vírus. Qualquer vírus é assim, e o vírus de RNA, no caso do SARS, não é diferente, né? Mas o que a gente tem visto é que as mudanças são pontuais e tudo, então tem regiões onde você consegue desenhar, né, o que a gente chama de iniciador. O segundo ponto, que é também importante, é que você tem que desenhar um iniciador, né, um alvo, que ele seja certeiro para o que você quer, mas ele não seja certeiro para tudo. Então, por exemplo, fazer uma diferença entre um coronavírus A e o SARS-CoV-2, por exemplo. Então, a gente precisa ter essa diferença aí. E isso já é também uma problemática, porque os vírus, as regiões que normalmente são regiões que não têm tanta mutação, elas são semelhantes em todos. E isso também já torna difícil aí, já diferente, né? Então, isso também já é importante da gente poder pontuar, né? Começar a pontuar por aí. Falando do PCR em si, né? Eu sempre brinco, o Pedro Arthur teve no laboratório há muito tempo, né? Sabe como é, né? Todo mundo chega no laboratório de biologia molecular mais ou menos assim. Não, é super fácil, é super rápido. É só chegar lá, extrai isso aqui, 10 minutos extraindo, depois você bota numa máquina e depois você analisa. Não é bem assim, né? Tem vários componentes aí que a gente acaba tendo dificuldade.
Então, eu digo que o teste molecular, ele começa, na verdade, na coleta, que é uma coisa que, às vezes, as pessoas não se ligam muito, né, principalmente quem está na ponta do sistema, né, fazendo a coleta, mas que para o cara do laboratório ele é extremamente importante. Então, assim, a qualidade do teste ela já começa, na verdade, na própria coleta. Então, a coleta bem feita, eu digo assim, que a coleta bem feita ela é 50% do teste. Por que 50% do teste, né? Porque se você fizer uma coleta da forma correta e o armazenamento da forma correta, a possibilidade do teste dar correto é infinitamente grande. Agora, se você não fizer uma coleta correta e nem um armazenamento correto, dificilmente alguém do laboratório vai realmente descobrir, né? A menos se o cara tiver uma rastreabilidade lá, mas é até difícil. E aí a gente entra no caso do SARS-CoV, né? O SARS-CoV, no caso dos vírus, né, respiratórios de um modo geral, a gente tem um outro problema que aí a gente vai para um lado da galera que gosta muito, que é a imunologia, né? E o pessoal foge na faculdade, tipo, como o diabo foge da cruz. Eu acho que só não foge mais do que de bioestatística. Eu acho que, assim, disputa ali, né? Pau a pau. Mas que é importante, porque quando você aprende lá a virologia, né, você vai aprendendo, você vai vendo que os vírus eles têm normalmente uma predileção por alguns órgãos, por tecidos específicos. Então, um dos tecidos que você tem, né, essa relação, no caso dos vírus respiratórios, é exatamente pelo sistema respiratório. Então, o sistema respiratório como um todo, ele é o mais afetado. E é o que a gente vê, por exemplo, no caso do SARS-CoV, ele não causa uma gripe, mas ele causa, na verdade, uma síndrome aguda, que pode levar o indivíduo a óbito. Então, a coleta, ela já é mais complicada, né? Então, se você for prestar bem atenção, a gente já tem um pequeno detalhe aí, que não é e o vírus, ele não causa uma viremia, né? Para quem não lembra, viremia, quando a gente fala em viremia, é mais ligada ao sangue, é a circulação do vírus no sangue em si. E no caso do SARS-CoV, né, assim como de outros vírus, como H1N1, entre outros, né, eles não têm uma circulação muito grande no sangue. E isso dificulta que você tenha essa dificuldade. A gente vai falar, Darlene, vai falar. Então, a gente já tem uma dificuldade de falar sobre isso, né, de ter essa relação. Então, essa relação de você conseguir fazer a coleta já é mais difícil, porque é de uma região que não é muito usual, né? É mais fácil você chegar no laboratório e fazer coleta de sangue do que fazer uma coleta, por exemplo, de nasofaringe, que é uma coleta delicada e normalmente mais incômoda, né? Que é o cara enfiar aquele negócio no teu nariz e conseguir fazer uma coleta, normalmente, da secreção lá. Então, isso dificulta a sua relação. E, aproveitando, né, fazendo uma relação aí com o que perguntaram, né, que a Darlene estava perguntando, com teste rápido, né? O teste rápido, ele, na verdade, o que ele procura? O teste rápido, ele é muito voltado para as IgGs, né? Para as imunoglobulinas. Então, se você for olhar o vírus hoje, como é visto, né, a viremia e a produção de anticorpos, tanto no caso de IgM, que é um anticorpo que você tem uma quantidade grande no início da infecção, e a IgG, que é de memória, você vai ver que ele demora um tempo. Né? Então, você vai ter uma demora aí de mais ou menos umas 2 semanas aí para ele produzir, né? De 1 a 2 semanas. Então, isso dificulta o diagnóstico inicial de teste rápido. Então, o PCR ainda se torna a primeira opção, além dele ser mais eficiente. O outro lado, também, que é sempre bom pautar, é que o teste rápido, de modo geral, são testes de triagem. Eles não são testes confirmatórios. Então, eles são testes para você triar. Imagina você fazer 100 amostras por PCR, que dá muito mais trabalho do que você fazer 100 amostras por teste rápido. Então, o teste rápido ele é muito mais rápido, ele tem uma alta sensibilidade até, né, e uma alta eficiência, mas ele já tria bastante. Então, dos 100 você vai fazer, sei lá, se você tiver 30 lá, já é menos 70 para fazer. Então, isso aumenta muito a eficiência. Então, esse é um ponto que é importante destacar, que é o fato de que ele não é feito, o teste rápido não é feito para ser logo inicial, né, no início dos sintomas, você precisa de um tempo para que você produza, né, algum tipo de resposta imunológica, coisa que não acontece normalmente com o PCR. O PCR no início dos sintomas você já tem lá essa questão aí, certo? Eu vejo várias perguntas aqui, né? A gente vai fazendo aí.
Bom, o Everson ele pergunta a respeito dos medicamentos usados no combate, né? E por que usar um antibiótico é uma doença viral? Pois é, né? Essa daí é uma pergunta que é meio Frequente. capciosa aí. Hã? E frequente também, frequente. E Muitas pessoas frequente, né? têm perguntado isso, né? Assim, é importante que deixar claro que o antibiótico, né, apesar dele ser utilizado para bactérias, vários antibióticos eles já se mostraram com algum tipo de relevância para o sistema viral. Isso é um ponto, principalmente em combate celular, devido principalmente à capacidade deles de interferir na membrana celular, que isso dificultaria, por exemplo, a entrada do vírus. Fazendo uma pequena lembrança, né, da virologia, lá na parte inicial da virologia, você tem, vamos assim, dividir o passo que o vírus precisa fazer em 4 grandes passos, né? A primeira que é o fato dele conseguir se ligar, que a gente chama de adsorção e entrada do vírus, né, da parte externa para a parte interna. A segunda é sintetizar todo o seu material genético e todos os seus componentes virais, sejam componentes da estrutura ou outro componente que ele precise. O terceiro, que seria ele se montar todinho, né, pegar toda essa cadeia que ele forma, todas essas estruturas, que são estruturas diferentes, né, separadas, e transformar tudo em uma única molécula, vamos dizer assim, um único componente, que é o vírus, e a saída do vírus, né. O nosso caso aqui, né, específico, o que eles têm visto com algumas coisas, né, principalmente com a azitromicina, né, é que a azitromicina, ela, de alguma maneira, ela interfere nesses componentes. Ela tem alguma interferência, principalmente na entrada do vírus na célula. Então, esse componente pode ajudar, né? Além de um outro lado também, que é importante de falar, principalmente no caso das doenças respiratórias, a gente tem associação com doenças oportunistas, principalmente bacterianas. Então, às vezes, acontece mesmo de você ter uma doença viral e uma bactéria oportunista acaba se aproveitando dessa, vamos dizer assim, dessa falha, né, devido ao ataque do vírus, e conseguir se adequar. Então, o uso de antibióticos em vários momentos é importante para evitar esse tipo de situação. Então, você vai ver o uso de antibiótico para o Covid, você vê o uso de antibiótico para H1N1, para outros vírus respiratórios, né, e outras doenças virais também, exatamente por causa dessa relação. Então, isso que é importante aí, certo? Passando aqui para a gente seguir, voltando, né, para a parte da biologia molecular e do diagnóstico, parabéns pela pergunta, inclusive muito pertinente, né? Acho que é uma dúvida de muitas pessoas e eu tenho visto muitos questionamentos a respeito disso. Por que eu tomar um antibiótico se é uma doença viral? Então, as pessoas têm questionado muito isso e, de fato, ouvir, né, uma resposta técnica do porquê, biologicamente falando, é muito melhor do que, como eu digo, ouvir as informações do WhatsApp Journal, né, que estão aí bombando e fazendo estrago. Samir, passando aqui para a nossa próxima pauta, qual é a metodologia atualmente que é utilizada para o diagnóstico? No caso, a plataforma. É um PCR em tempo real, PCR convencional? Como molecular é o tempo real, sempre foi. Tem uma briga na virologia que já é uma briga de anos, né? Eu acho que desde que eu entrei, né, na virologia há algum tempo, né, também não sou tão velho assim, há mais de uma década, né, estou há uns 12 anos nessa graça, a gente tem uma dúvida não, mas um questionamento que é muito feito à virologia, que é, antes da biologia molecular, os testes mais importantes sempre foram os isolamentos virais. Por que os isolamentos virais, né? Porque os isolamentos eles estão aí desde a década de 50, então era muito comum você esperar o isolamento do vírus ou então você usar uma técnica com anticorpos. Fosse o IH, que é a técnica mais antiga, vamos dizer assim, ou as técnicas, entre aspas, mais novas, mas não tão novas assim, como uma ELISA ou ELISA qualquer. Mas com a difusão do uso da biologia molecular, né, a biologia molecular se tornou mais rápida e mais eficiente. Então, você consegue ter um alto nível de eficiência em um curto espaço de tempo. Considerando que aqui a gente está falando somente sobre isolamento, sobre detecção viral, é o ideal. O ideal seria... o que é o ideal, né? O ideal é que você consiga dizer ao médico
o que aquele paciente tem o mais rápido possível. Então, quanto mais rápido você liberar o diagnóstico, mais eficiente é e melhor é. Só que o grande problema, né, a grande problemática, é que ele ainda era muito caro, né? Então, quando eu comecei, há uns 3 ou 4 meses atrás, né, sou bem novo nesse caso aí, era muito simples, era muito mais caro, né? Hoje em dia é muito mais barato. Hoje em dia você faz muito mais barato assim. Eu me lembro que uma época, quando eu era pipi, não faz muito tempo, você tinha mais ou menos o valor de um teste quase R$ 100, né? Quase R$ 100. Hoje em dia, se você for ver, um teste desse custa no máximo uns R$ 15, né? 15 a R$ 16. Então, se tornou muito mais barato, né? E muito mais eficiente. Então, se torna aí, e aí entra naquela cruzada da virologia, né? Vamos passar tudo para a biologia molecular, mas o isolamento é o padrão ouro, é o que todo mundo conhece e tal. Mas dentro dentro desse componente, né, no caso do SARS-CoV, como de outros vírus, né, que vem emergindo, a biologia molecular e o teste molecular ao tempo real, né, ele é vamos dizer assim, o mais eficiente e utilizado. Então, ele é um padrão. Então, até porque o vírus é difícil até um pouco de ser isolado. A gente até pode falar um pouquinho mais lá na frente. Então, por causa disso, é muito mais fácil usar no tempo real, porque ele é eficiente no início dos sintomas, você consegue fazer uma detecção fidedigna. Além disso, né, ele se tornou mais barato também, mais barato até que o isolamento, porque ele não demora tanto tempo. Então, isso é importante. Na E verdade, outro ponto, o grande problema dele hoje é a burocracia para a importação dos insumos, né? Então, quem trabalha com biologia molecular hoje, principalmente aqui no Brasil, e principalmente aqui na região norte, vive muito essa novela, né, dos insumos. Quando teus insumos vêm de fora, fica preso na alfândega, não chegam. Então, isso daí é realmente muito complicado. E isso atrasa muito a pesquisa, né? E é o que sim, acaba fazendo com que a biologia molecular ela não seja não tenha um elevado número de adeptos né, em termos assim, em termos acadêmicos nos trabalhos. Essa dificuldade às vezes em relação a ela, não pela técnica, mas pelas burocracias, né, que envolvem ela também, e isso acaba às vezes dificultando com que ela seja implantada, né, devidamente implantada ou amplamente implantada nos vários projetos de pesquisa que tem. Né? falando em diagnóstico, né, assim, se você for pegar vários laboratórios grandes, sei lá, Amaral Costa, Paula Azevedo, enfim, hoje, agora, né, bem recente, eles, na verdade, estão transformando em algumas áreas moleculares. Até um tempo atrás, eles, na verdade, não tinham área molecular nenhuma, nem para detecção de vírus ou qualquer outra coisa. Nós tivemos assim, um aumento maior, né, de biologia molecular com a entrada do Zika, por que pareça, a rede se estruturou bastante, e também com o H1N1. O surto de H1N1, ele criou uma plataforma, né, utilizada pelo governo, que é exatamente a implementação de máquinas de PCR em tempo real, né, falando em tempo real, em vários locais, e treinamento de pessoas. Então, essas pessoas ficaram treinadas, elas até foram usadas agora para o Covid. Apesar de que nós percebemos, quem teve, né, apesar de ficar muito levando chagas, acabei ajudando o Estado em algumas áreas, né, principalmente mais para o interior, a implementação, a necessidade de implementação desse tipo de técnica também em outras áreas fora do centro urbano de Belém, por exemplo, no nosso caso. Então, acaba se concentrando muito devido a exatamente esse fator financeiro. Para ter uma ideia, a gente, às vezes, tem que fazer compra de equipamentos, né? Um equipamento, por exemplo, como um PCR em tempo real, ele não custa menos de R$ 90 mil. Um barato, né? Assim, entre aspas, barato. Se você conseguir numa promoção lá, uma super promoção, você consegue, sei lá, por uns 70 mil. Né? Mas isso é muito dinheiro ainda. Você imagina você ter que equipar vários laboratórios ao longo de um determinado local por R$ 70 mil. Né? Só do Não é da equipamento, não estou realidade, falando né? disso. Não é da Não, realidade de alguns municípios, né? não Realidade tem a financeira realidade. e até mesmo a realidade técnica, em termos de capacitação. Sim, Muitas vezes os técnicos não têm também. Às vezes custa mais você mandar o técnico para cá, comprar o aparelho, do que simplesmente colher a amostra e mandar para cá, né? Então, às vezes sim. sai mais barato isso.
É muito comum, inclusive, as pessoas fazerem isso, né? Você tem, por exemplo, o Pardinho. O Pardinho é famoso por fazer isso. Ele pega um lugar, né? Pega um local qualquer, ele equipa esse local aí, e aí a partir disso ele vai, né, aumentando a demanda de acordo com o local. Então, ele faz um local na região Nordeste, por exemplo, na região Norte e Nordeste. E isso faz com que você acabe aumentando aí a possibilidade de uso, né? Porque a grande sacada dos equipamentos, eu sempre ouvi isso uma vez e me marcou assim, de um americano. Ele diz assim, o problema não é o preço do equipamento, o problema é o quanto tempo ele fica parado. Então, você precisa ter demanda para o equipamento. O equipamento, ele, por mais caro ou barato que ele seja, ele se torna caro ou barato, depende da sua demanda. Você pode comprar um equipamento de, sei lá, R$1 milhão, mas se você tiver uma demanda alta, que tenha a capacidade daquele equipamento de prover, você, na verdade, justifica a sua compra. Então, falando assim de saúde pública de modo geral, né, isso é importante. É importante que você tenha um equipamento que ele seja possível de ser usado por uma quantidade grande de pessoas ou de situações, né? Então, é importante falar que a biologia molecular, ela, na verdade, ela serve para qualquer coisa. Ela é uma ferramenta, eu sempre digo para os meus alunos assim, a biologia molecular, ela é uma ferramenta como se fosse uma chave inglesa. Ela serve para várias coisas. Independente do que você queira, você consegue fazer esse tipo de coisa, né? Você consegue fazer esse tipo de situação. Então, você consegue utilizar o mesmo equipamento para fazer vários outros diagnósticos. Então, assim, que é o que eu tenho até falado, né, com as pessoas assim, que estão recebendo equipamento, esse tipo de equipamento em outros locais que não tinham. Assim, aproveitem, porque vocês podem passar não só a rotina de Covid, daqui a um tempo, felizmente passa, você pode botar outras rotinas que são importantes para você, também dentro da parte molecular, que vai facilitar não só a tua vida, mas vai dar vida útil para o equipamento. Você vai dizer que o equipamento está sendo usado e que ele é bastante importante aqui. Então, você tem essa capacidade, né? Que é o que a gente espera que aconteça. Isso vai facilitar a vida da população. Falando um pouco do teste, né, de Covid, assim, ele é um teste que ele é extremamente meio chatinho de fazer. O primeiro que a extração, ela é uma extração até que simples, o problema é, como a gente estava falando, ela é nasofaringe, né? Então ela o componente maior não é do sangue, nem um tecido, ele é um fluido, né? Exatamente retirado. Isso já dificulta um pouco, então você tem que fazer uma forma de lavagem para tentar tirar, né, o bulbo para poder fazer a extração do RNA total. E, no caso, aqui em Belém, e alguns outros lugares também, não aqui, mas no estado acho que só tem esse, você pode usar uma forma automatizada, né? Existem formas automatizadas aí que eles estão usando, agora estão usando, acho que se não me engano, o Janus, que é um equipamento grande, que faz uma quantidade grande de amostras. Se eu não me engano, ele consegue fazer até de 150 a 200 amostras por dia de extração, que é uma quantidade grande. O problema é o PCR em tempo real, porque o PCR em tempo real, como eu falei, a máquina não é barata, né? É uma máquina cara, então existem alguns lugares que conseguem ter mais de uma máquina, isso facilita bastante, mas tem outros lugares que não, né? Você só tem uma máquina e mesmo ele sendo rápido, né, demorando mais ou menos 2 horas a 3 horas aí dentro da máquina, você precisa ter essas 2 ou 3 horas, né? Então, mesmo que você faça 200 amostras de extração, você não consegue colocar 200 amostras na máquina, porque a máquina só pega 96 amostras de cada vez. Lembrando que os testes eles não são feitos assim, por exemplo, um paciente, uma amostra. É mais ou menos assim. É um paciente que tem uma amostra, mas que, na verdade, no tempo real se transforma em várias amostras. Como assim várias amostras? Vários orifícios. Porque o tempo real, ele de praxe, ele é feito da seguinte maneira. Você tem que fazer todo e qualquer teste triplicado. Isso é, você faz a mesma amostra 3 vezes, para garantir a confiabilidade do teste. Isso é um ponto. E o segundo ponto é que, no caso do Covid, nós temos 3 regiões. Você faz pelo menos 2, né, que são regiões do Covid mesmo, que é a região que a gente começou falando dessa região chamada de nucleocapsídeo, mas tem uma região que a gente chama de um controle endógeno. O que é esse controle endógeno? É garantir que a sua amostra realmente foi extraída da maneira correta. Porque
Eu faço uma brincadeira, acho que eu fiz essa brincadeira contigo, não fiz? Não fiz, Pedro Arthur? Eu chego do controle, não, do PCR, eu sempre digo assim, ó. Eu sempre digo assim para os meus alunos, né? Eu digo, você tem fé? Aí o aluno fala assim para mim, mas por que, professor? É porque é o seguinte, ó, biologia molecular, você não vê nada até o resultado, até o final. Então você faz várias etapas acreditando que tudo aquilo que você fez, você está certo, né? Mas você só vai ter a resposta mesmo no final. Seja lá na tela do computador, que é o tempo real, né? Ou seja no GeoGeagarose, enfim, o que for. Então, é muito complicado. Então, você tem que garantir que todas as etapas, elas consigam ser verificadas, né? Então, a ideia de verificação, que é utilizada no caso desse controle endógeno, ela é extremamente importante, que é para garantir que aquele resultado negativo, ele é negativo porque não tem vírus. Não é porque você não extraiu direito ou você não fez algum componente correto, né? Então, por isso que os controles são tão importantes aí dentro do papel, né? Dentro desse papel deles aí. Agora, tem uma outra situação que surgiu aqui, foi uma dúvida. Inclusive, quem perguntou foi a minha mãe, Dona Maria do Socorro, está participando da live também. Um abraço, mãe. Tá? Um abraço. Participa de Feliz Dia todos. das Mães. Ela até perguntou a respeito dos casos de reinfecção e aí me veio à memória aquela situação a respeito dos casos de reinfecção, das pessoas que estão voltando a testar positivo. Né? Afinal de contas, isso é erro, isso de fato está acontecendo, isso de fato pode acontecer ou não tem possibilidade disso acontecer, foi de fato algum tipo de erro, algum tipo de contaminação, sei lá. Na verdade, a gente tem três situações aí, né? Três situações aí. A primeira situação, que eu tenho falado, e até tem aparecido até em rede social, foi de um jogador de futebol, que na verdade ele apareceu, mas outras pessoas aparecem também, que é o Dybala, que é o cara que ele está dando positivo há mais de 30 dias, né? Sim, ele dá positivo para PCR, o que não é comum, tá? É comum, o PCR seria 15, 18 dias e tal. Então, já tem essa situação. Apesar disso, provavelmente a viremia dele, né, a carga viral dele ainda se torna alta, né, devido ao contato ali e tal. Ele estava na Itália, se não me engano, né, que é um foco grande. Então, pode ter acontecido aí. Isso é uma possibilidade. Sim. O outro caso é de pessoas que, na verdade, chegaram a dar positivo, né, e depois tiveram uma viremia pequena e depois deram negativo e depois tornaram positivo também. Aí, provavelmente, ou a carga viral era baixa e acabou dando ali borderline, né, que a gente chama, ou então acabou acontecendo do indivíduo não ter mantido esse borderline, né, ter dado positivo e negativo, e aí, no momento, ele acabou dando positivo mais, vamos dizer assim, fidedigno, né? É uma possibilidade. A terceira situação, que é o da reinfecção, né? A gente tem visto em alguns lugares, né? O Han já teve alguns casos na China, na Coreia do Sul também teve alguns casos de pessoas que tinham dado positivo para a Covid e ficaram boas, né? Isso não tiveram mais, e depois elas voltaram a ser positivas, né? Tem alguns estudos que tentam demonstrar que essas pessoas podem acontecer. Tem um trabalho clássico de virologia, não é com Covid, é com outro vírus, mas que, na verdade, eles viram que para vários vírus acontece isso. Dentro de uma população, sei lá, 100 pessoas que sejam infectadas, você sempre vai ter uma porcentagem que, mesmo que pegue 20 vezes, ela vai ter negatividade. Isso é como assim? Ela não vai produzir memória imunológica. Então, ela vai ser sempre possivelmente infectada. Existe isso. Eu sempre dou o caso da hepatite B, né? Hepatite B, por exemplo, a gente tem a vacina. Tem 1% dentro da população mundial, de 1 a 2%, que mesmo que tome a vacina 30 vezes, o cara não vai produzir resposta imunológica. Então, é possível sim que aconteça. Não é a maioria. O que a gente tem visto, né, e os estudos têm demonstrado, é que as pessoas que pegam uma vez não pegam mais, né? Pegam somente uma vez e pronto. Sim. Mas provavelmente deva ter algumas pessoas que acabem tendo mais de uma vez, sim. É possível, né? É possível, teoricamente. Assim como várias outras doenças infecciosas, né? Na verdade, como tu acabaste de falar,
a questão de não gerar memória, né? É tipo aquelas pessoas que, por exemplo, tomam vacina para raiva e não tem a soroconversão, tomam vacina para rubéola, né? Que já tinham, ou então que já tinham um histórico de vacinação e adquirem a infecção ao longo da vida, né? E aí depois descobrem que elas não são capazes de fazer a soroconversão. Mas isso, né, que fique claro, eu acho que tu vai concordar comigo, isso é mais um aspecto fisiológico, né, do hospedeiro propriamente dito, do que algo relacionado ao vírus, porque já estava circulando que era um supervírus, uma outra cepa Não. mega virulenta. Isso aí é mais relacionado ao hospedeiro, são características, né, fisiológicas, biológicas também do hospedeiro do que propriamente dito o vírus. Isso é mais uma questão da imunogenética, né, que é a questão genética que o indivíduo traz e a resposta imunológica que ele garante. A nossa resposta imunológica ela é diferente, apesar dela ser igual em script, né, como se todos nós temos as mesmas células, né, as mesmas funções celulares, mas como ela interage é completamente diferente. Cada um de nós, a gente acaba carregando um caráter genético que ele também deságua sobre isso, né, sobre essa relação. Então, se você for ver, você vai ver que em alguns lugares tem doenças que às vezes são mais preponderantes do que outras, e vários motivos desse é mesmo a nossa carga genética, né, que acaba fazendo com que aquela doença seja mais facilmente encontrada naquele caso ou não. É igual a herança de câncer, né? Tem lugares onde um tipo de câncer, ele é muito mais, tem uma predisposição maior do que em outros. Tem a ver com a relação genética nossa, né? Nossa situação genética. Então você vê, né, essa relação aí muito grande. Então tem mais a ver com isso, sim. Em relação ao tempo do teste, eu vi que também algumas pessoas, é até o terceiro dia, é até o sétimo, é até o 15º, então tem muitas informações a respeito do tempo ideal para a realização do PCR, né, para a coleta do material. Isso falando para o PCR, né? No caso, o que quem está assistindo precisa entender existe o PCR, que é uma ferramenta diagnóstica, e existe o teste rápido. São duas ferramentas diferentes, né? Muitas vezes elas se confundem devido à mesma função delas, que é diagnosticar a doença, de fato, mas são dois mecanismos diferentes. O teste rápido, como você me falou mais no início, ele utiliza anticorpos totais, GM e GG. O PCR ele já vai fazer a detecção do material genético do vírus. Então, são duas ferramentas diferentes, são materiais biológicos diferentes, e, consequentemente, né, a forma como as amostras vão ser coletadas, elas também vão ser diferentes. Então, muito se tem falado a respeito desse tempo ideal. Qual é o tempo, de fato, ideal que o material genético, o material biológico, ele tem que ser coletado, né, para que você possa ter um resultado realmente fidedigno ali daquele teste? Bom, você tem algumas situações aí. A primeira é que, por exemplo, assim, você não tem o início dos sintomas logo quando você é infectado, vamos dizer assim. Então, por exemplo, o cara não vai... Vou dar um exemplo aqui que eu vou tentar esclarecer assim. Imagina você vai no supermercado, né? Você vai no supermercado, aí você, sei lá, acaba se infectando por algum motivo lá e tal. Beleza. Isso não quer dizer que no outro dia você já vai ter sintomas. Provavelmente vai passar um tempo. Pode passar 3, 4, até uma semana lá, até o início dos sintomas. Esse período, né, de 1 a 2 semanas até o início dos sintomas que você vai ter, isso não quer dizer que você não possa propagar as pessoas. Você vai, principalmente ali no final do período que a gente chama de incubação. Esse período incubatório, você também, além de incubar, você já é um transmissor em potencial. Então, você já está transmitindo a outras pessoas, mesmo que você não tenha sintomas inicialmente. E isso é importante de deixar claro. Por mais que você não tenha sintomas, né, que aí depois a gente pode até falar dos quadros assintomáticos, você já é uma situação como essa. Depois disso, você já entra no caso dos sintomas, né? Pessoas que têm sintomas. As pessoas que vão ter sintoma, né, do dia 0, vou considerar o dia 0, né, se começar a ter sintoma nesse dia. O PCR é feito mais ou menos até o 5º, 7º dia.
Se você for fazer um gráfico, você vai ver que é onde você vai ter uma quantidade maior de vírus. Então, a capacidade maior também de detecção seria aí. Isso não quer dizer que você não consiga detectar nas próximas 2 semanas, até mais ou menos uns 15, 20 dias. Você até consegue detectar. Só que a sua capacidade de detecção, ela vai cada dia que vai passando, ela vai diminuindo após esses 5 dias aí. Ela vai se tornando cada vez mais difícil, tá? E o que a gente tem percebido, né, nos casos aí com o Covid é que você recebe muitas amostras onde você não tem uma carga viral muito alta, mesmo durante esse período aí de 4, 5 dias. Então, o cara já não tem tanto vírus assim, né? E aí, com o tempo, essa capacidade virêmica aí vai diminuindo cada vez mais, a quantidade de vírus. Então, o PCR vai se tornando meio inútil, né? Porque, lembra, ele vai procurar material genético. Se não tem vírus, não tem como ter material genético. É um ponto básico. Do outro lado, você tem lá pela primeira semana, né, lá nos 5, 6 dias lá, você não tem a produção praticamente de anticorpos, principalmente IgM, né? Você vai ter lá pelo 7º dia, né? 6º, 7º dia lá. Então, do 7º até o 10º dia, você tem uma capacidade maior, por exemplo, de ter o teste rápido, ser mais positivo, ser mais capaz de dar positividade. Então, se você, às vezes, você demora, porque às vezes o PCR está negativo e o teste rápido dá positivo. Ele é melhor, ele é pior? Na verdade, depende do seu tempo. Imagina que você estava na sua casa, você começou a se sentir mal, mas os sintomas foram prodrômicos, que são aqueles sintomas só febre, no máximo uma dor no corpo, você não vai procurar um médico, você não vai procurar nada. Mas aí demora, sei lá, uns 4, 5 dias você vai piorando, aí você começa a ter tosse, a tosse começa a ficar pior, aí você resolve ir no médico lá com 7 dias, 5 dias de doença. Então pode ser que a coleta de PCR já seja fora do prazo. E aí você já não tem a capacidade de detecção, mas o teste rápido ele funciona. Ele pode funcionar, porque como ele procura IgM e IgG, né, que são, a gente falou, os anticorpos, que demora um tempo para o corpo poder produzir, você já tem uma quantidade grande, porque eles vão aumentando, que é exatamente para tentar se livrar do vírus, né? É a sua capacidade lá, a sua integridade física e fisiológica. Então, isso acontece, é a natureza. Então, é capaz disso acontecer. Quando você chega lá pelo 10º dia, até o teste rápido, às vezes, ele já não pega com tanta eficiência. Aí você tem um outro teste, que é um teste sorológico também, que procura lá anticorpos, que é o ELISA, que é o teste mais, vamos dizer assim, desses testes sorológicos, o mais potente deles, né? Vamos dizer assim. Vamos dizer que o de detecção viral seria o PCR, o ELISA seria o outro, né? Seria o de sorologia. Então, por isso que ele se torna tão importante de ser feito também, né? Em alguns casos. Até para que você saiba se você já teve anticorpos ou não, às vezes ele tira essa dúvida. Principalmente quando o teste rápido não tira, não consegue, né? Porque tem que lembrar, tem uma coisa que a gente sempre fala em teste, que é o borderline, né? O que é a história do borderline? Borderline é aquele cara que é, mas não é, ou não é e é. É aquele cara que fica ali na linha, né? Imagina que você tem uma linha, e aquela linha, tudo acima daquela linha é positivo, tudo abaixo daquela linha é negativo. E a sua linha, vamos dizer que seja o valor 10. Então, lá para o teste que você está fazendo, o valor 10 é sua linha de código. Mas você faz uma amostra e ela fica com o valor de 11. A pergunta ela é positiva ou negativa? Você, né, considerando lá o valor de corte, tudo acima de 11 é positivo, então tudo acima de 10 é positivo, então você vai dizer o quê? Que ele é positivo, né? Seria o correto. Mas você concorda que ele está muito na linha, você vai ficar na dúvida, né? Pô, será que ele é positivo mesmo? Será que não é um erro, né? Vai ficar naquela dúvida, é o que a gente chama de borderline. Assim como é o inverso, né? A linha é 10, você tirou 9, 9 não é positivo, mas ele está ali. Será que se eu fizer uma coleta um pouco mais na frente, será que ele não vai passar? Será que é porque eu não fiz a coleta muito cedo? Então você fica nessa história do borderline, né? Às vezes, você refazendo o teste, você tira a dúvida. Mas às vezes mesmo com o teste ainda fica indeterminado. Então é preciso utilizar outro tipo de metodologia, né? Para tentar tirar a dúvida, aí nesse caso, né? Então, eu tenho visto, muita gente tem enviado, né, agora teste que está dando PCR indeterminado, né, que é exatamente a história do borderline. Então, o cara deve estar muito aí em borderline
e aí ele faz a primeira vez, faz a segunda e continua, aí o profissional ele libera como indeterminado mesmo, ele não vai correr o risco de dizer se você tem ou que você não tem. Ele vai pedir para você fazer uma outra coleta, testando uma outra forma, que não seja o isolamento, no caso, a detecção viral. Seja, por exemplo, a detecção de anticorpos lá, que talvez possa tirar sua dúvida e aí fazer um tratamento mais específico. Perfeito, perfeito. É muito importante, né, para quem está assistindo, é muito importante, ao longo da explicação do Samir, a gente vai percebendo que as metodologias diagnósticas, elas têm muitas nuances, né? Elas têm muitos detalhes que têm que ser considerados. Então vejam que não é só eu enfiar um cotonete no nariz do paciente, rodar, tirar, né, extrair, misturar uma coisa com a outra que eu vou ter um resultado. Então é muito além disso, é uma coisa muito mais complexa do que isso, né? Tem muitas coisas a serem consideradas, né? Até porque, assim, sempre que se trabalha com organismos biológicos, com sistemas biológicos, você tem que considerar várias situações, né? Várias coisas. E aí é importante que se perceba, né? Para quem trabalha, para quem não trabalha, às vezes para quem trabalha com isso é mais fácil o entendimento, é mais visível também, né? E para quem não trabalha, às vezes é mais dificultoso. Pô, indeterminado, assim, já pensou você, na maior dúvida se você tem ou não, né, a doença, e aí você recebe um resultado como indeterminado. Isso aí para um paciente é extremamente, assim, deve ser uma mistura de sentimentos, né? Porque você não vai conseguir saber, afinal, eu tenho ou não tenho a doença, né? Você nunca vai saber de fato, mas naquele momento, de fato, é o mais seguro a se fazer, né? É o mais correto a se fazer, visto que dentro dessa situação, como tu falaste, a amostra ela foi coletada muito cedo, ela foi coletada muito tarde, eu tenho falso positivo, eu tenho falso negativo, que de fato muitas coisas têm sido vistas, né, dentro dessas metodologias, desses testes de metodologias, da aplicação dessas metodologias diagnósticas. Então muita coisa tem sido vista nesse sentido, né, de resultados falsos positivos, falso negativo, paciente que teoricamente já estava curado, voltou a testar positivo, paciente que antes era negativo, agora está positivo. Então são muitas coisas que precisam ser consideradas. Só fazendo uma observação, o Instagram ele limita a live até 1 hora, então nós ainda temos aí uns 10 minutos. Quem tiver dúvidas ainda, eu acho que pode mandar, tá? Pode mandar sua dúvida aí, a gente vai responder aí em uns 5 minutinhos aí a dúvida, a maioria, o máximo que a gente puder de dúvidas para a gente poder fazer as considerações finais. Mas, voltando aí ao nosso cloroquina, Darlene, cloroquina, ela perguntou lá no início. A Darlene quer ser polêmica, né? Ela quer trazer a polêmica. Assim, ó, o estudo de Manaus, né, eu tive a oportunidade de ver antes, um pouco até de sair e tal. Assim, eles não encontraram nenhuma forma de conseguir dizer que a cloroquina fosse, vamos dizer assim, eficiente, né, o nível de eficiência. A azitromicina, que o pessoal está falando mais, ele já mostrou mais eficiência contra o Covid que a própria cloroquina. Tanto que em alguns lugares, em alguns países, por exemplo, a Suécia, né, o próprio Estados Unidos, eles, na verdade, utilizam mais até a azitromicina do que a hidroxicloroquina ou outro tipo de medicamento, né? Tem alguns pacientes que já estão fazendo uma mudança, né, de cloroquina, que é extremamente tóxico, pela ivermectina, que é menos tóxico, né? E, portanto, menos agressivo. Principalmente pessoas que têm algum tipo de problema crônico, né, têm feito uso desse daí. Importante mesmo. De fato. E tanto a hidroxicloroquina quanto a ivermectina, né, elas estão sendo agora por receituário, né? Você precisa de receita médica, você não pode chegar lá e comprar. No caso da hidroxicloroquina, é mais complicado ainda, porque o nível de toxicidade dela é extremamente alto. Então, o que eles estão vendo agora é que além do fato de não ter uma comprovação científica de realmente ter uma eficiência tão alta, você ainda tem um outro lado que é deixar sequelas, né?
Então, principalmente sequela renal e sequela no fígado está sendo muito vista também por várias pessoas que tomaram Sim. de uma forma, vamos dizer assim, uma dosagem muito alta. A dosagem brasileira, por incrível que pareça, assim, apesar disso, ela não é tão alta. Se você pegar a dosagem usada pelos norte-americanos, é maior do que a nossa, né, que já é considerada uma dosagem relativamente alta, mas a dosagem americana é bem mais alta. Então, lá teve bastante casos aí de pessoas que tiveram complicações pelo uso do medicamento, né? Isso daí. Alguém está perguntando aí sobre os anticoagulantes, se mostra eficácia? Sim, cara, aí sim. Não é uma técnica nova, tá? Como todo mundo está tipo, chutando aí, né? Tipo, falando, é nova para o uso no Covid, mas não é nova o uso de anticoagulante para pessoas que têm uma lesão grave, um processo inflamatório grave. Esse processo inflamatório grave acaba levando à possibilidade de trombose, né? Que é o que acontece aí no caso do Covid. Fazendo aqui rápido, né? Porque a gente está com o tempo limitado. O grande problema do Covid, eu digo assim, não é só o vírus, né? O vírus ele causa uma lesão. O problema é como essa inflamação acontece ou se mantém dentro do corpo, né? A história da inflamação. Então, você tem visto uma quantidade muito grande de pessoas acabarem sucumbindo entre o 7º e o 10º dia, que na teoria a carga viral já é baixa. Mas o que acontece? O processo inflamatório é alto. E muitas delas acabam, na verdade, sucumbindo, né, que é o maior fato, né, que acontece, que é exatamente a coagulação, né? Então, isso acaba fazendo com que o fluxo sanguíneo ele seja interrompido e o indivíduo ele acaba morrendo por falta de ar. Literalmente, a falta de ar acaba matando o indivíduo. Então, ele é eficiente sim. Já tem mostrado eficiência, outros locais usam e tudo. É usado também para outros tipos de procedimento, né? Principalmente para pessoas que têm problema de coagulação, né? Que coagulam com facilidade. Então, já é utilizado aí. Até a própria infecção pelo SARS-CoV-1, né, que agora ele é 1, e pelo MERS também, né? Os protocolos terapêuticos dessas doenças, elas utilizam também esses anticoagulantes, visto, né, que a reação inflamatória desencadeada pela infecção ela é muito intensa, né? Principalmente no MERS, por exemplo. Sim, teria que fazer uma live só para falar sobre o que a gente chama na imunologia de tempestade de citocina, né? Todo virologista ele já ouviu alguma vez em algum lugar alguém falando na tempestade de citocina lá, né? O que seria isso? É uma inflamação que ela se torna extremamente rápida, né? E essa velocidade dela acaba fazendo com que o indivíduo sucumba, né? Acaba sucumbindo aí. Alguém está me perguntando sobre... você também tem essa relação de pessoas que acabam aumentando, né, processos inflamatórios, e esse processo inflamatório ele também pode desencadear um processo maior de trombose, que são no caso pode ser tromboembolia, né, no caso, ou outra forma de trombose, que pode afetar também o coração, e isso pode acabar fazendo com que o indivíduo acabe morrendo por AVC e não por um ataque direto ao pulmão. Lembrando que apesar de ser um ataque inflamatório maior sobre o pulmão, a tempestade de citocinas, ela acaba, na verdade, meio que caindo na corrente sanguínea do indivíduo como um todo. Claro que acaba ficando mais aonde tem um processo inflamatório, mas você pode ter esses processos também envolvidos em outras partes do corpo, como o coração. Lembrando que o coração, ele tem uma ligação direta com o pulmão, né? Assim, ele recebe sangue do pulmão, então, e manda sangue para lá também. Então, quer dizer, ele tem essa troca direta, né? Então, isso pode também facilitar esse tipo de situação. Isso mesmo. Então, o nosso tempinho aqui está limitado, só como último comentário. Percebam que a agressão pelo vírus é grande, né? Mas a agressão pelo sistema imune, o sistema imune humano ele é feroz, né? Ele destrói, ele não quer saber o que ele está vendo pela frente. Então, assim como ele vai tentar destruir o vírus, e ele de fato às vezes consegue destruir o vírus, mas ele também destrói muita coisa do organismo. Ele sai destruindo célula, ele sai provocando reações inflamatórias intensas, e muitas vezes essas reações inflamatórias elas são derivadas do próprio organismo do paciente, propriamente dito, do que pela infecção viral. É como acontece, por exemplo, na doença de Chagas. A cardiomegalia é causada por uma reação inflamatória
do próprio paciente, né? Não diretamente relacionado, vamos dizer assim, ao parasita. É um exemplo do que nós estamos falando de uma outra doença que totalmente alheia ao Covid, mas exemplifica o que eu estou falando, essa veracidade, né, que o sistema imune tem de combater, né, as infecções, seja ela de qual tipo de micro-organismo for. Bactérias, vírus, parasitas, seja qual for. Eu faço uma analogia, né? Eu gosto de fazer muita analogia. Eu faço uma analogia assim: às vezes o sistema imunológico ele pensa o seguinte: você tem um lugar, né, qualquer, e, sei lá, você tem um assaltante lá dentro, né, dentro de um prédio. O mais fácil era ele, sei lá, apartamento por apartamento e tentar descobrir onde está o assaltante. O sistema imunológico ele não pensa assim: às vezes é melhor destruir o prédio inteiro. É melhor explodir o prédio inteiro, que aí vai matar tudo, inclusive o vírus. A ideia dele, às vezes, é essa. Pode ser uma ideia errada? Porque acaba matando o indivíduo nesse caso, mas pode acontecer mesmo. Então, a gente falando de outros vírus, né, falando de outros vírus, por exemplo, os casos de encefalomielite aguda, você também tem isso, né, um ataque direto ao cérebro aí, no caso da encefalite. Você tem um ataque, né, do sistema imunológico feroz ao vírus da raiva, por exemplo, que acaba matando o indivíduo rápido, né? O próprio ebola, às vezes, a relação dele é com isso também, né? Só fora que tem outras situações de ebola, mas todas essas têm essa relação aí, que é uma relação muito próxima, né? Entre o limiar de salvar o indivíduo e acabar matando o indivíduo pelo sistema imunológico. Então, é importante, né, lembrar dessa relação. Por isso que hoje tem tem pessoas, né, médicos usando corticoide, né? A ideia do uso de corticoide é também para evitar essa relação tão grande, né? Esse processo inflamatório tão grande aí que pode levar o indivíduo à morte. Então tem pessoas aí passando, né, utilizando aí esse tipo de medicamento aí para tentar limitar, vamos dizer assim, a reação imunológica. Perfeito. Bom, 2 minutos aí para a gente fazer uma consideração final. Eu quero agradecer aí o Dr. Samir pela presença, né? Além de ser um excelente profissional, um grande amigo também que a carreira científica me deu, né? Aí que a gente trabalhou durante um tempo aí na realização dos testes do meu mestrado. E quero agradecer a todo mundo que participou, tá? Todo mundo que tirou suas dúvidas, que fez seus comentários, tá? Galera lá do meu laboratório, que participa em peso aí, como sempre. Darlene, Davi, a galera que acaba não. Mas certamente nós vamos ter outras lives. Vamos chamar o Dr. Samir para outras lives aí, com certeza, para acrescentar, né, e trazer muito mais conhecimento aí para todos vocês. Samir, muito obrigado por ter aceitado o convite, por ter trazido todas essas informações e só tenho a agradecer, né? Um forte abraço aí e é isso aí. Até mais, gente. Obrigado pelo convite. Valeu, entomologia IC. Estamos aí. Como sempre. Valeu, Samir. Um forte abraço. Obrigado a todo mundo. Até a próxima. Até mais. Um abraço.